Olá, companheiros, companheiras dessa seara, dessa casa que sempre nos acolhe, mesmo nesse ambiente virtual. Sejam todos bem-vindos, que hoje possamos mergulhar nessas vibrações amorosas de Jesus e que essa mensagem de hoje possa também trazer esperança, esclarecimento, sempre à luz da doutrina espírita. Eu sou Miriam Nascimento, sou do Centro Espírita Irmã Rosa e venho hoje compartilhar com vocês um tema que muito nos interessa. Vamos falar de família, internet e os desafios atuais. Mas antes, vamos fazer a nossa leitura e depois a nossa prece para já nos harmonizarmos com a mensagem de hoje, com a nossa reflexão. Trago aqui o livro Ceifa de Luz, uma mensagem do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Seres Amados. Ele traz aqui a referência de uma passagem de Jesus, narrada por João, no capítulo 1, João 1, versículo de 2 a 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Os seres que amamos. Com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo? Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles seres humanos, matriculados no educandário da vida. E os círculos das experiências em que se debatem, como nos acontece, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos na luta, a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam, tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Nunca exigir-lhes o impossível, nem frustrar-lhes a esperança. Doemos a cada um a bênção da estima sem requisições descabidas, acatando as experiências para as quais se inclinam e respeitando os tipos de felicidade que eles elegem para si próprios. Todos somos viajores do universo, com o encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição da imortalidade. À face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. Emmanuel. Então vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos a Deus. Pai de infinita bondade e justiça, aqui nos encontramos, corações conectados, ora assistindo neste instante, ora assistindo em outros momentos, mas sempre reunidos em nome de Jesus, nosso Mestre querido, que aqui presente se manifesta através dessas mensagens tão consoladoras, que elas possam nos fortalecer na caminhada, Senhor, especialmente junto a esse núcleo social básico e tão importante que é a família. Aqui, Senhor, deixamos a nossa gratidão e pedimos que sempre nos oportune o momento de conhecimento, de busca e de paz. Que possamos, então, iniciarmos o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, lembrando sempre desse momento em que a família está, sendo convidada à convivência, também nós trazemos um elemento muito importante, que é o elemento da comunicação.
o homem sempre teve a necessidade de se comunicar. E nós vamos buscar na história da comunicação, desde que o homem estava lá, no ambiente rústico das cavernas, se comunicando através de objetos, da própria natureza, se expressando através de movimentos, de rotinas, e já começando algumas rotinas, né? Para que pudesse perpetuar a mensagem para as próximas gerações. Observamos a dificuldade que sempre tivemos de saber falar o que sentimos e de também saber ouvir o que o outro sente. Mas somos convidados sempre, né, a esse momento de reflexão, porque já diz o ditado: quem não se comunica não se dá muito bem, né? Porque a comunicação ela é muito importante para que a gente possa criar um diálogo, trocando informações, acrescentando, crescendo, construindo, e como é um desafio esse diálogo na família. O que, afinal de contas, a internet, né, vem trazer para nós como desafio junto à nossa família? A gente vai chegar lá um pouquinho, mas antes nós vamos falar um pouquinho do que o Livro dos Espíritos traz para nós, quando Kardec vem falar da lei de sociedade. A sociedade, a primeira base social que nós temos é a família, né? Esse primeiro contato é a família. Então, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele vai trazer na terceira parte, quando ele vai falar das leis morais, ele vai trazer a lei de sociedade. Ele vai falar da necessidade da vida social, ele vai falar da vida de isolamento, do voto de silêncio e dos laços de família. Tudo a ver, né? Então, ele já começa fazendo uma pergunta que muitos de nós, muitas vezes, nos fazemos quando, no meio de conflitos reincidentes, onde não existe compreensão, onde nos encontramos saturados, quando vemos assim que aquilo que estamos falando é como se batesse no muro e voltasse, né? Coisas que nos irritam profundamente, coisas que nos aborrecem, coisas que nos deixam às vezes incomodados e que nos privam até de aproveitar momentos de harmonia, de alegria em família. A pandemia nos trouxe um isolamento de toda a área externa, nos trazendo para esse ambiente familiar, despertando em nós algumas coisas que precisam ser observadas. Então, ele já começa falando justamente porque ele vai perguntar sobre se a questão, a vida social, ela é uma lei da natureza, ela está na natureza. Porque muitas vezes a vontade que a gente tem é de sumir, né? Sumir no sentido de se isolar, a gente não querer ver nada, nem ouvir ninguém, ficar no nosso canto. É como se a gente pudesse abstrair tudo, né? E viver sozinho. Eu quero viver lá como ermitão, né? Isolado do mundo, dos problemas, do convívio com as pessoas. Até hoje, nós escutamos muito essa fala, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos meus animaizinhos, né? Eu sempre brinco que é porque o animal não fala, né, gente? Porque se o animal falasse, discutisse a relação com a gente também não ia morrer de amor pelos animais. Então, na verdade, quando Kardec faz essa pergunta, lá na questão 766, os espíritos vão dizer, certamente, a vida social é uma lei, faz parte da natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, esse sentimento que nós sentimos, esse momento que nós sentimos, muitas vezes, da necessidade de nos isolarmos, de não estarmos, olha, não nasci para conviver, não nasci para estar em sociedade, faz parte, porque temos ainda a dificuldade da convivência, mas é algo natural. Quer dizer, tanto que estamos todos saudosos de um abraço, estamos todos saudosos de estar na casa espírita, de poder abraçar os familiares, de falar, de se pular mesmo, né? De ter uma vida que nós achávamos que era normal, que nós fomos privados de um dia para o outro, privados dessa vida social. Então, seria contraditório, né, uma lei. Por que Deus permitiria que essa lei se quebrasse, que ela fosse ali contraditória?
né? Por que que essa pandemia está tendo esse poder de nos isolar das pessoas, né? Quando justamente a lei natural é aquela que nos leva à convivência. Mas ele diz o seguinte, os espíritos dizem o seguinte: não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Encontrar a utilidade nos nossos relacionamentos, sejam virtuais, remotos ou presenciais, é também um grande desafio, né? E ele vai falar desse insulamento absoluto, quer dizer, esse isolamento, né? Manter totalmente fora assim, do convívio das pessoas, se é contrário à lei da natureza. Os espíritos vão dizer que, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, a gente já tem aqui um primeiro elemento, né, para a gente refletir o quanto que o poder da comunicação, do poder da convivência, ela é fundamental para nós, tanto que nós estamos sentindo falta disso. E talvez estejamos sendo convidados, né? Estamos sendo convidados a repensar da forma como a gente se comunica, da forma como a gente se relaciona, aprendendo a valorizar os momentos. Então, esse primeiro núcleo que é a família, esses laços que são apertados dentro desse primeiro momento, nos faz pensar o seguinte, né? Que em muitos lares, nós começamos a perceber pela convivência, porque nos ausentávamos muito, às vezes não tinha oportunidade de bater papo, né, de saber da vida do outro. Então, muitas vezes, essa convivência também mais estreita começou a trazer ali, evidenciar algumas diferenças, né, algumas dificuldades, e ao mesmo tempo também a unir a família. Família que começa a volta a fazer a refeição na mesa juntos, né? Nós começamos a fazer o evangelho lá na nossa evangelização. Todo dia alguém grava um pedacinho lá do evangelho e posta lá no grupo. E nunca fizemos tanto evangelho no lar, né? Todos os dias as famílias fazendo o evangelho no lar. Então a gente começou a perceber que esses recursos, né, da tecnologia, graças a ela estamos aqui hoje podendo nos falar, nos encontrarmos à distância, ela tem uma utilidade. Então, que possamos usar, como dizem os espíritos, saber que saber utilizar isso de forma correta para o nosso benefício, né, e para o benefício da coletividade. Quando a própria internet chega numa época da Guerra Fria, né, em que nós tínhamos ali uma disputa de poder entre duas nações muito poderosas, nós começamos a observar que algumas universidades, e por conta da corrida tecnológica, né, a corrida espacial, muitas universidades sentiram a necessidade de conversar, de trocar experiências, e elas estavam muito distantes. A ciência começou a ser trabalhada em coletividade. Então, a internet vem surgindo mais ou menos a partir desse grupo, né, que precisava se comunicar. Evidentemente, em outros grupos também as necessidades surgiram, mas foi ali o que o trabalho, muitos desses trabalhos, né, da onde surgiu essa ferramenta, foi dentro das universidades. E a própria corrida, né, pela tecnologia, pelo poder dessa informação, que passa a ser mais instantânea, porque a gente já tinha o rádio, né, de uma forma mais instantânea, a televisão, mas a internet, ela começou a ter um caráter de comunicação mais instantâneo e também começou a ser algo mais personalizado, porque a gente conseguia, como telefone, falar com a pessoa, né? Trocar essas informações, trocar imagem, trocar mensagem, enfim, muita coisa. Ainda os recursos eram muito rudimentares, né? Então nós tínhamos ali equipamentos enormes, né, para processar todas essas informações, algo bem restrito, isso lá em torno de 1950. Mas como lá no final de 1970, a gente já vê nos Estados Unidos essa internet indo para a casa das pessoas, vindo para a família, né? E essa ferramenta, por exemplo, no Brasil,
a gente vai ver chegando aqui em 1980, mais ou menos, né? Finalzinho de 70, quase 80. Mas, efetivamente, em 92, na Rio Eco 92, que foi um encontro, né, para falar de ecologia, falar de sustentabilidade, foi um marco para o Brasil, foi o primeiro evento no Brasil que foi transmitido para vários países através da internet, da ferramenta da internet. E a partir dali, então, o Brasil também entra, o nosso país também entra nessa corrida, né, por essa comunicação, ainda também com elementos muito restritos, nem era um computador por família, né, ou por grupo, as próprias a necessidade também, novamente, das universidades de se comunicarem, né, de se atualizarem. Então, a gente vai vendo que a internet chega nas casas, né, e ela começa, então, a gerar um impacto nos hábitos da família. Né? A família ela começa a mudar a sua forma de se comunicar. Para quem é da minha época, né, que pegou a internet logo no início, eu me lembro que eu me formei na faculdade sem internet, eu fico pensando hoje como é isso, né? Como é possível de se formar sem internet, e hoje talvez se formar com internet seja até mais difícil, apesar de aparentemente alguns elementos de pesquisa, de fonte serem bem facilitarem muito a nossa vida, né? Os recursos sendo maiores também são mais coisas para serem administradas. Mas eu me recordo assim da dificuldade que era, né? Um computador por família, a gente para fazer a conexão, era uma conexão de escada que fazia aquela musiquinha que demorava, ocupava o telefone, era caríssimo. Até que veio, graças a Deus, esse advento, né, da internet via cabo, via fibra ótica, enfim, muita coisa bacana, em que a gente hoje, a nossa comunicação se resume a um aparelho de celular. Né? O celular é um computador ambulante, a gente tem ali, se conecta com o mundo, mas também se isola dele. Então, a gente volta para o núcleo familiar nesse instante, que já sofreu esse impacto, né, dessa tecnologia, dessa comunicação, e que aí a gente começa a prestar atenção, porque a gente fala muito desse isolamento externo que a gente está vivendo da pandemia, mas ela evidenciou outro tipo de isolamento, o isolamento dentro do lar, onde as pessoas pouco conversam, onde elas se isolam em seus quartos, né? Porque você tem todo o conforto dentro de um quarto, a televisão, a internet, o seu celular, o seu computador, cada um no seu, se comunicando, às vezes muito pelo próprio telefone, dentro do próprio lar, né? Então, o espaço para se conversar. E a questão de que o mundo, você entra na internet, é um mundo paralelo, é um outro mundo. E nós já não conseguimos mais nos desconectarmos desse mundo. A gente fica ali o tempo todo criando, gerando ali algumas questões, como a ansiedade, né? Porque é a notificação, é a questão de você estar, a necessidade de você toda hora estar vendo uma mensagem, de você estar o tempo todo estar com alguém, se comunicando com alguém, que alguém esteja precisando de você e você está ali, né? Aquelas pessoas que não conseguem, que não gostam, que conseguem, inclusive, se disciplinar em relação a isso. Mas, em geral, a tendência que temos é um isolamento dentro do uso dessas ferramentas, né? Que tem, claro, como qualquer ferramenta, pode ser bem usada, pode ser mal usada, né? Então, nós temos uma tendência a responsabilizarmos as ferramentas pelas consequências ruins que nos acontecem, das coisas ruins que nos acontecem. Mas a doutrina espírita nos lembra que todo efeito tem uma causa. Então, temos sempre que observar o que realmente está causando, né, essa ausência de nós mesmos dentro do nosso núcleo familiar. Então, é muito mais fácil nós rotularmos, né, às vezes, o adolescente que se isola no seu quarto, que não quer conversar, que fica 24 horas julgando, não sai do celular. Muitas vezes, uma mãe que larga o seu filho com as suas necessidades para poder ficar, né? Tem até as brincadeiras, né? Não sai do WhatsApp, queima comida. Muitas vezes do pai que fica ali o tempo todo jogando ou conversando e que fala para o filho largar o celular, mas ele não consegue largar o celular, né? Então a gente tem que observar o que está levando a gente a essa dependência. Estamos aí, inclusive,
uma fase de muita informação, até no próprio movimento espírita, né? Muitas palestras, muitos encontros. A gente vê a juventude extremamente saturada, todos nós muito saturados, muito cansados, né? De estarmos o tempo todo conectados, o tempo todo assistindo coisas. Isso influencia na nossa saúde, não só na nossa visão, mas na nossa postura, estarmos o tempo todo ali, às vezes dormindo do lado do celular, agarrado, a gente é quase pegando aquele sono, a gente vai lá, eu não dou vontade de ver alguma coisa aqui, e emenda, né? Vai emendando ali, como os jovens dizem, vai maratonando as séries, né? O tempo todo. E a gente começa a observar que tem algo que precisa ser preenchido, que está sendo preenchido por essas ferramentas, né? O que a ferramenta proporciona, na verdade. Então, esse vazio, né, essa vontade de estar conectado o tempo todo, essa forma que me leva, muitas vezes, a isolar dos outros que estão ao nosso redor, é que precisa ser repensada. Então, muitas vezes, aquele adolescente, né, que está ali dentro do quarto, será que não está faltando alguma coisa, algum diálogo, alguma coisa, né, para que ele possa se sentir acolhido? Porque muitas vezes ele vai buscar esse acolhimento nesse mundo virtual, né, nos próprios jogos, porque gera um vício, né, de certa forma, porque há um conforto, há um prazer naquilo, e aquele prazer, então, ele fica reincidente, porque ele se sente seguro naquele ambiente. Apesar de sabermos que esse ambiente virtual tem lá o seu grau de insegurança, né, de perigo, inclusive. Nós vemos a idade limite para o uso de ferramentas como as redes sociais, e que não são respeitadas, né? E muitas vezes as crianças e os jovens não têm discernimento para o senso crítico, o discernimento para distinguir, né? Aceitam qualquer um, porque quanto mais amigos vão ter, mais felizes eles vão ser, mais vão se sentir amados, queridos e admirados, e às vezes não fazem critério, né? Daquelas pessoas que estão adicionando, enfim, tem uma série de questões que são importantes da gente pensar. E aí, nesse sentido, a gente traz aqui uma mensagem do Espírito Lázaro, que numa instrução no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar no capítulo Sede Perfeito sobre o dever. E ele diz o seguinte: o dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então já é uma dica, né, uma orientação que Lázaro deixa para nós quanto ao uso dessas ferramentas. E que isso é uma questão de educação. E como qualquer educação para o espírito, é preciso que a gente eduque também as crianças e os jovens para usar bem essa ferramenta, né? Mostrar a utilidade que essa ferramenta tem e, ao mesmo tempo, os perigos que ela tem. Exercício do senso crítico, né? Porque se há, muitas vezes, a necessidade do isolamento excessivo, em que faz com que ele desconsidere que ele vive em uma comunidade, que ele vive em uma casa, que ele precisa participar, há algo muito mais terrível do que ficar o tempo todo, né? É o que o leva a ficar o tempo todo nessa internet, enfim, às vezes no computador, né? Fazendo outras coisas. E a nós mesmos, nós temos que começar a observar. Eu me recordo de uma vez em que fizemos uma reflexão dessa com um grupo de jovens, e eles estavam falando sobre o tempo que eles ficavam na internet. E aí uma jovem falou que baixou um aplicativo, né, que contabilizava quanto tempo ela ficava na internet. Ela disse que nos primeiros dias ela esqueceu que estava com o aplicativo, né? E aí ela ficava ali, quando ela via, nossa senhora, eu fiquei muito tempo. Depois é que ela começou a prestar atenção, né? Que é o quanto tempo ela dedicava da sua vida àquele momento virtual, que também é importante, porque você se relaciona com as pessoas também, de qualquer forma, é lei de sociedade, é uma ferramenta, mas que privava do convívio com a família, com os amigos, de conversar, né? Muitas vezes preferia estar ali no mundo virtual a estar no mundo que estava ali presencial. Não vou dizer que é um mundo real, é um mundo presencial, né?
E eu me recordo também de uma situação em que fizemos uma atividade em que havia uma simulação de uma cena, né, em que o jovem chegava em casa e ele queria contar algo, né, para a família. E a família estava toda lá, no celular, entretida, né, todo mundo buscando os seus interesses, buscando as suas necessidades, buscando a sua forma de prazer, né, e não conseguiram se conectar àquele jovem. Então ele entrou, viu que ninguém respondia, que ninguém dava atenção, o que ele fez? Ele foi direto para o quarto e se isolou lá. E aí, quando a gente lembra dessas consequências, né, que ficam das nossas escolhas, porque nós estamos sempre colhendo essas consequências e somos convidados a avaliar sobre essas consequências, a gente às vezes precisa, né, ficar atento ao resultado. Então, essa cena, ela foi o convite que a gente fez aos jovens é que eles refizessem essa cena até que ela ficasse do jeito que eles achavam que tinha que acontecer. E todas as cenas que foram refeitas, em algum momento, o jovem, quando entrava, ele, para conseguir a atenção da família, ele precisou fazer algum tipo de interferência. Então, ele tocava na família, ele tirava o celular, ele falava, olha para mim, tocava nas pessoas, né? Abraçava, porque precisava ter essa interferência. Só funcionou essa conexão através de uma interferência, de um impacto. Então, será que é necessário que aconteça algo impactante, que algo interfira naquela vida para que nós prestemos atenção no outro? Será que as consequências, muitas vezes negativas, precisam surgir, aparecer, para que a gente preste atenção? E aí a gente vê algumas reportagens falando, inclusive, de crianças e jovens e adultos que precisaram ser tratados, né, internados, por conta do vício em jogos. Né? Isso não é só de criança e jovem, né? Muitos adultos também são viciados em jogos virtuais. E que isso causou, inclusive, prejuízo à saúde, porque a nossa vista, né, vai sendo prejudicada pela luz que é emitida pelo celular, pelo computador durante muito tempo. Não é uma luz natural, né? Ela fica incidindo. É como se tivesse uma lâmpada de 100 watts diretamente na nossa vista. E, ao mesmo tempo, tipo de jogo, né? De velocidade, de violência, de embate, isso tudo altera, né, os ânimos. Assim como a música harmoniosa, assim como leituras edificantes, ambiente com vibração boa, nos fazem bem, nos harmonizam, alguns elementos nos desarmonizam. Né? Então, muitas histórias, né, de crianças, jovens e adultos que precisaram fazer tratamento mesmo para poder, com medicamento e tudo, para poder sair, quebrar esse ciclo vicioso que estava destruindo as suas vidas, né? Causando aí sérias consequências físicas e emocionais. Novamente, voltamos lá à causa. O que é que nos leva a isso? Vamos observar dentro da família por que há falta de diálogo. Por que os conflitos, que são naturais, porque somos seres imperfeitos, por que esses conflitos eles não conseguem gerar um diálogo? Porque a gente quer sempre ter a razão, né? A gente quer sempre que o outro faça do jeito que a gente quer, que ele seja do jeito que a gente deseja, que a gente espera. Então aí gera às vezes a decepção, a frustração, porque a gente cria uma expectativa. Então são a própria os laços da família, né, como também Kardec vai trazer também no Livro dos Espíritos, mostrando que esses laços da família, eles são laços de aprendizado. Vivemos uma escola, né, e precisamos conviver. Muitas vezes é difícil, são os desafios. A tecnologia, ela vem para auxiliar, ela faz parte dali do progresso, mas o progresso intelectual avança, mas o moral, muitas vezes, é um pouco preguiçoso, né? Fazer o bom, usar o bom, como o Leon Denis fala, não existe o belo sem o bom, né? Então é preciso que a gente volte lá na mensagem de Lázaro, o dever, qual é o nosso compromisso,
né? Quando a gente utiliza essas ferramentas e quando a gente observa o outro utilizando e a gente só julga. Então, nós só julgamos o que nós estamos vendo e não conseguimos enxergar o que está por trás daquilo. Que necessidades são essas que não estão sendo atendidas, mas que estão sendo compensadas, assim como é compensado com a comida, enfim, com hábitos de bebida, enfim, de outros vícios que são compensatórios, né? É alguma coisa que está faltando e a gente acaba, muitas vezes, usufruindo dessas ferramentas que são sensacionais, que estão conectando os familiares, né? Que estão distantes. A gente pode falar com outro que está lá do outro lado do mundo como se a gente estivesse aqui. Quando a pandemia chegou, se não existisse internet, né, ou nenhum tipo outro de comunicação, porque a internet realmente ela tem um time diferente, é tudo muito rápido. A gente fica até impaciente para o resultado das coisas, porque a gente quer clicar e quer que as coisas aconteçam, né, apareçam muito rapidamente. Que elas, hoje, cada vez mais, a gente vê essas redes sociais em que ler, não, a gente quer ver. A gente quer ver um vídeo, a gente quer ver um vídeo que dure 2 segundos. Porque se o vídeo durar 3 segundos, a gente já se cansa, né? Então, até que ponto essa utilidade realmente está acontecendo? Até que ponto a gente não vai se cansar disso? Porque a gente acaba voltando, né, para a necessidade de estar no ambiente em família. Eu tive a oportunidade de passar por uma fase em que as famílias nos solicitavam, através do meu trabalho profissional, ambientes equipados. Cada quarto tinha sua televisão, aquele momento que todo mundo podia comprar sua televisão, então todo mundo tinha seus equipamentos e tal. Depois, passou um tempo, e as famílias sentiram falta e começaram a pedir de novo uma sala de TV, porque quer que a família toda fique reunida. A gente se cansa, né? As necessidades vão sendo repensadas nesse sentido, porque o maior isolamento que acontece é esse, o isolamento dentro da nossa casa, né? Então, antes da gente ficar sofrendo com o isolamento lá de fora, a gente precisa repensar como é que a gente se isola dentro de casa, onde cada um vai para o seu quarto, onde cada um pensa somente em si, onde eu não estou observando, muitas vezes, que através de um comportamento agressivo existe ali alguma necessidade que não está sendo atendida, alguma fala, algum grito de dor que eu não estou enxergando, que eu estou achando que é uma frescura, que é uma manifestação de um comportamento ruim, decepcionante, né? E aí a gente traz uma fala de Joana de Ângeles, o espírito de Joana de Ângeles, ela vai falar no livro Vida Feliz, na psicografia de Divaldo Franco, sobre essa questão dos hábitos na família. Porque é muito importante que a família cultive hábitos, né? Hoje a gente não pode sair como a gente gostaria, mas existem outras coisas importantes, né, que a gente pode aprender a cultivar em família. Então, ela vai dizer que ela diz que os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transformam para o além. Então, olha a importância, né, o nosso grau de responsabilidade que a gente tem de trabalhar, de oferecer um ambiente dentro do lar, principalmente para os espíritos que são tutelados, né, por nós, que são endereçados para que possam ser amparados, instruídos, né, moldados a essa consciência maior de si mesmos. Que tipo de rotina nós estamos oferecendo, né? E nós temos, novamente, a gente volta à ideia de que a necessidade, muitas vezes, de responsabilizar. A culpa é da internet, né? E a internet não está aqui nos conectando? Então, será que realmente a culpa é da internet? Ou será que realmente somos nós que não fortalecemos esses laços, esses valores? É muito interessante, né, como muitos pais muitas vezes nos procuram, preocupados com esse mergulho, essa imersão, muitas vezes, das crianças e dos jovens nos canais virtuais, né? E aí a gente sempre traz a reflexão de que é muito importante exercitar o senso crítico, fazer com que a criança e o jovem possam exercitar o senso crítico e que eles possam também aplicar esses valores que são passados, como Joana fala,
os hábitos adquiridos, os valores, as virtudes que se manifestam na nossa convivência familiar, né? A virtude da paciência, a virtude da cooperação, da caridade, da esperança, do amor, principalmente, que é a força maior que nos une, como que esses elementos, como base para o espírito, como referência, vão ser utilizados, por exemplo, quando uma criança, dentro do ambiente virtual, vê um vídeo que às vezes chega até ela, mesmo que não pertença àquela faixa etária dela, às vezes acontece, né? Ela tenha condições de fazer uma avaliação. Isso aqui não é bom para mim. Dentro, claro, do seu grau de discernimento, né? Então, o proibir, tirar, evitar, você não vai ver em casa em algum momento, o coleguinha vai passar, enfim. Ela ter condições, ferramentas para poder administrar aquelas informações que estão chegando, para que ela também aprenda a se comunicar de forma saudável. E aí, quando a gente fala da comunicação saudável, a gente pensa no pensamento. Os espíritos se comunicam pelo pensamento, né? E o pensamento tem uma força muito grande. Seria ingenuidade da nossa parte não ignorar que os espíritos compartilham esse momento conosco, virtual, né? Que esses estudos são compartilhados com os espíritos do mundo espiritual, que muitos espíritos vêm estudar conosco. E assim como eles vêm estudar conosco, muitos que simpatizam com determinados conteúdos que são colocados, que são acessados pela internet, que eles também vão se comprazer, né? E existe uma influência, como nós sabemos, a influência existe, seja ela positiva, seja negativa. Os espíritos, a gente sofre interferência, toma intervenção dos espíritos, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Kardec estuda lá no Livro dos Espíritos, né? Então, essa conexão com o pensamento material, aqui no mundo material com o mundo espiritual, ela acontece e não vai deixar de acontecer no mundo virtual também. Nós trabalhamos há um tempo já, há muito tempo, mais ou menos uns 10 anos, que eu particularmente estudo pela internet a doutrina espírita. E então, para mim, hoje estar aqui estudando e fazendo estudo, para mim não é algo assim, né, tão fora do comum, é algo bem natural. Mas mesmo assim tivemos que nos adaptar em muitas coisas, né? Porque a tecnologia vai avançando, a gente tem que correr atrás, aí se capacitar para muita coisa. Mas nós fazemos parte de um trabalho, de um portal espírita que há 22 anos trabalha com divulgação da doutrina espírita através da internet. E o espírito que nos tutela nesse trabalho é o Caibar Schutel. O Caibar Schutel, em diversos acolhimentos e reuniões nossas, né, com ele, para falar do trabalho da equipe, ele fala assim, justamente desse grupo de espíritos que está sempre nos acompanhando, né, e está sempre estudando conosco, para que a gente pudesse dar atenção também aos nossos pensamentos, aquilo que está sendo dito, né, porque os espíritos acompanham. O fato, a gente está criando um ambiente psíquico aqui, né? A gente está criando um ambiente de informações. E esses espíritos também são conectados a isso, e muitas vezes, dependendo do que a gente está vendo, que a gente está assistindo, a gente também cria essa sintonia, né? E muitas vezes eles somos estimulados a coisas positivas se somos conectados a bons espíritos, né? Mas se nos conectamos a coisas negativas, também seremos estimulados a manter, né? E a gente observa aqui muitas ideias que são difundidas hoje na internet, são monoideias, nos levam a monoideia, né? Aquilo que fica repetido, que a gente não consegue, a gente tem que ficar vendo aquilo o tempo todo, para que a gente possa se alimentar de alguma forma, porque há alguma coisa em nós que está em desordem. E a gente vai buscando aquilo que, de certa forma, naquele momento, de forma instantânea, nos traz um certo conforto, né? Então, são muitos os desafios dentro da família, dentro das nossas vidas, em relação a essa questão, né? E aí, quando o Espírito Lázaro traz essa mensagem para nós, né, do dever, que ele diz que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida.
Então, que a gente possa compreender que vivemos em uma sociedade, a lei de sociedade ela não morreu porque estamos na pandemia, estamos aprendendo a conviver, né? Estamos aprendendo a conviver de forma mais estreita e de forma distante, a respeitar o outro, né? A trabalhar, o egoísmo vem à tona, a crise desperta em nós coisas que a gente achava que nem tinha, né? Nos mostrando que tem um caminho, alguma coisa que precisa ser ajustada. Então, quando a gente volta lá na mensagem inicial que Emmanuel trouxe, né, porque ele diz lá, não exigir do outro o impossível, nem ficar frustrando ele a esperança, né? Então, muitas vezes, o conflito, o diálogo na família, ele começa justamente porque nós criamos uma expectativa e cobramos e exigimos que aquela pessoa que viveu a vida toda colocando a toalha em cima da cama, que ela, de um dia para o outro, ela mude, né? Porque você não gosta. Então, o diálogo, muitas vezes, se torna um monólogo, em que nós só falamos, reclamamos e não conseguimos escutar o outro, né? Ele vai dizer que os seres que amamos, que a gente precisa, esses seres que amamos, que vieram em nossa família, né? Que a gente possa observar os seus limites, que eles são seres humanos como nós, que estão aprendendo como nós. Todos estamos matriculados no educandário da vida, ele diz, né? E nos ciclos das experiências em que se debatem como nos acontecem, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Então, o julgamento, muitas vezes, também nos priva do apoio, né? Nos priva, a gente ficar elucubrando, imaginando tudo que aquela pessoa tem, rotulando, que é o rebelde, que é o insensível, que é a pessoa que é egoísta, né? Sem perceber, muitas vezes, a luta daquele espírito nessa encarnação, que veio justamente, às vezes, numa situação como essa, para ser testado, para que ele possa perseverar num caminho diferente daquele que traz prejuízos. E nós somos a turma da torcida, a turma que ajuda esse espírito a caminhar. Sabe quando a gente tem um evento da família, que a gente leva lá a torcida, que está lá, senta lá na frente para assistir, né, que está sempre torcendo, curtindo? Nós somos esses espíritos que na queda a gente auxilia, né? Que no momento de ver uma limitação a gente entende, porque Jesus agia assim conosco, né? Jesus, inclusive, foi um espírito que fez muita rede social, né? Ele fazia, a rede social dele era imensa, ele se comunicava com as pessoas sem distinção. As suas palavras, claro, ressoavam muito mais nos corações sofridos, né? Ele trazia mensagem para aqueles corações desesperançosos, para que eles pudessem descobrir naquela vida um sentido para a vida, né? O sal da terra, né? O tempero da vida, mas também trazia ali, ele sabia que aquela mensagem era dita para um espírito que estava aprendendo, ele não exigia, não criava expectativa, ele muito pelo contrário, ele levantava nossa autoestima, né? Estava sempre falando ali que existia uma luz, alguma coisa que levantava a gente, né? Que mostrava que, olha, a gente é capaz, vocês são capazes mais do que eu, até mais do que eu, né? E o Emmanuel, ele finaliza aqui dizendo: todos somos viajores do universo, com um encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição na imortalidade. Então, que nesse momento, meus amigos, de dores por partida de entes queridos, momento em que vivemos grandes conflitos sem diálogo no nosso país, momento em que as dores em todo o planeta está em todos os cantos do planeta. Porque pode até ter um país que já tenha vacina, que esteja bem, mas enquanto houver um lar doente, esse lar precisa de amparo, precisa de atenção, né? Então, que nesse instante a gente possa usar essas ferramentas, seja a internet, seja qualquer veículo de comunicação, para o bem, para compartilhar de boas notícias,
de boas informações, seguindo o conselho que é do legado de Sócrates, né, das três peneiras. O que você tem para me falar é verdade? É verdadeiro? É bom? É útil? Então, meus amigos, na hora de compartilhar, usar a ferramenta a internet como ferramenta de compartilhar ideias, pensamentos, que a gente possa fazer essas três passar pelas peneiras, né? O que eu estou compartilhando é fake news? É bom, é útil? É só para me satisfazer, para ter o prazer do gosto da vingança, ter o prazer de dizer que eu estou certo e o outro está errado, de medir forças, de humilhar o outro, usar a internet como ferramenta de humilhação. E a gente vê a internet sendo usada para encontrar pessoas. Outro dia eu vi uma reportagem de um filho que, através da internet, procurava a mãe há 20 anos. Ele encontrou a mãe através do uso, né, da internet e das redes sociais. Quantas mobilizações, quantas coisas boas estão sendo feitas. Então, a internet, meus amigos, já existia lá. Nós aqui estamos usando, que a gente possa saber usar bem, né? Sempre para o bem da coletividade, saber disciplinar para que também seja saudável para nós, observância sempre, né? E que a doutrina espírita, que nos instrui, nos acalma, mas também desperta em nós essa consciência, junto à mensagem do Cristo, possa nos fortalecer nessa caminhada, que não é eterna. Essa vida de sofrimento não é eterna, mas nós somos. E nós, como disse Emmanuel, somos esses viajores do universo. E nós temos um encontro marcado, o mesmo destino, que é a perfeição da imortalidade. Então a gente se encontra lá e a gente agradece por mais esse encontro caloroso, que cada coração possa se sentir agora abraçado pela espiritualidade amiga aqui presente, agradecendo mais uma vez por esse convite. Vamos fazer as nossas redes sociais bombarem de amor e de esperança. Vamos à nossa prece final. Amado Mestre Jesus, nosso querido amigo, os nossos corações se alegram com a tua mensagem de amor sem distinção, sem condições. Que possamos, Senhor, nos aproximarmos das leis divinas de forma consciente, de forma saudável, que possamos exercitar essa lei da natureza, a lei da sociedade, da comunicação, o poder que essas ferramentas têm de nos conectarem para o bem. Que a cada canto desse mundo possa chegar uma mensagem de esperança do teu Evangelho, Jesus. E que cada coração aqui presente, aqueles que ainda ouvirão também esta mensagem, possam ter a certeza do teu amor, possam ter a esperança e a fé no futuro, porque aí sim há a felicidade relativa, a consciência tranquila e a fé no futuro. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Muita paz, meus amigos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e até a próxima.